Nós vamos ler, e se os irmãos quiserem acompanhar, nós vamos fazer uma leitura em Mateus, capítulo 23, versículo 37 em diante. Davi, leia para mim, por favor. Mateus 23, 37 em diante. Eu digo a hora aqui. Pode ler. 37 em diante. 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas e não quiseste, a vossa casa ficará abandonada. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo. Agora Lucas 19, 41. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela, e disse, se tu conhecesses ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitado. Até isso. Obrigado, Davi. Senhor, dá-nos a graça de falar da Tua palavra, Senhor. Tu sabes o peso que isto significa. Tu sabes o privilégio e Tu sabes também a responsabilidade. Inspira-nos, ó Pai, e conduz-nos com amor. E fala com amor ao Teu povo, Jesus. Clamamos no Teu nome. Amém. Queridos irmãos, nós temos dois textos, e esses dois textos, um fala do lamento de Jesus, um usa a expressão o lamento de Jesus. O outro texto usa a expressão o choro de Jesus. Lamento e choro são quase palavras sinônimas. Então nós temos aí dois momentos aqui em que nós vemos Jesus chorando, Jesus se lamentando. Nós também temos aquele caso de Jesus chorar à beira do túmulo de Lázaro. Mas aqui Jesus está chorando por Jerusalém. Irmãos, eu gostaria de destacar desses dois capítulos diferentes, de Mateus e de Lucas, e que são momentos diferentes, não é o mesmo momento, são momentos diferentes. Eu queria destacar a expressão, vendo a cidade chorou sobre ela, expressão que está em Mateus. E também outra expressão, quantas vezes quis te abrigar embaixo das minhas asas. Outra expressão, sua casa vai ficar deserta. Outra, não deixarão sobre ti pedra sobre pedra. Outra, não conhecestes o dia da tua visitação. São os textos com os quais, os versículos com os quais nós estaremos trabalhando pela graça de Deus nesta noite. Eu gostaria de ter um relógio aqui. Eu esqueci de trazer o meu. Obrigado. São esses os versículos que
nós vamos estar trabalhando nesta noite. O primeiro ponto que nós queremos destacar, número 1, é lamento e choro. O lamento é um sentimento dolorido da alma, do coração, uma tristeza, uma espécie de lamúria. Já o choro já fala de algo mais intenso emocionalmente. O choro fala de lágrimas, de soluços. Então o choro é mais intenso, uma palavra mais intensa do que a palavra lamento. E esses textos, tanto lamento como tanto lamento como choro, se aplicam a Jesus Cristo. O que nós queremos pensar juntos nesta noite e refletir é olhar para Jesus e vê-lo chorando por Jerusalém. Na verdade, ele não chorava por Jerusalém, mas pelos moradores de Jerusalém. Mas a questão que se coloca diante de nós é: Jesus ainda chora? A questão é: será que Jesus chora por nós? Essa é a questão que nós queremos levantar e pensar nesta noite. Nós temos um texto muito forte no Novo Testamento que nos dá base para acreditar que Deus sente tristeza quando nós nos incorremos em algumas situações que nós vamos verificar aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus diz claramente: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então Deus sente tristeza por nós. Mas pensemos o seguinte: primeiro, o que é o homem? O próprio salmista diz: Senhor, quem é o homem para que dele te lembre, sequer te lembres? Então quem somos nós para Deus olhar para nós? Quem somos nós para Deus dar um mínimo de atenção para nós? A palavra do Senhor, também o salmista, ele diz, o salmista dizendo para Deus: Senhor, Tu conheces a nossa estrutura e Tu sabes que nós somos pó. Então, o que é o pó para que Deus se interesse por ele? Mas, no entanto, a palavra de Deus deixa claro, deixa aberta para nós essa perspectiva em que Deus chora por nós. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Vamos pensar. Olhemos para a nossa situação como igreja. Como igreja. Cristo não morreu por nós? Cristo não derramou o seu sangue na cruz do Calvário? Ele disse: tudo está consumado. Na cruz do Calvário ele enfrentou os maiores sofrimentos, até o abandono de Deus, ao ponto dele exclamar de forma angustiante: Deus meu, por que me desamparastes? Ele não morreu? Eu não estou salvo? E será que mesmo assim Deus chora por mim? Mas a palavra de Deus, quando nós invocamos aquele texto clássico, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, é uma palavra dirigida a cristãos. É uma palavra dirigida à igreja. Então, apesar de tudo que Deus fez por nós, Ele não dá por concluída o seu trabalho e a sua missão. Ele não dá por concluída a sua obra. A sua obra salvífica, sim. A sua obra de redenção, sim. Mas a sua obra de santificação, ela ainda continua em andamento por nós. E vamos voltar lá para a atitude de Jesus quanto aos moradores de Jerusalém. O que há
no lamento de Jesus ou no choro de Jesus em relação aos moradores de Jerusalém. O que há? O que há é que nós percebemos uma frustração de Deus. Então, se nós pensarmos nesse aspecto, nós vamos ver que Deus se frustra conosco, com nossas. E aqui nós vamos ver como e por que Deus se frustra conosco. E nós vamos ver como e por que nós temos o choro de Jesus por nós e o lamento de Jesus por nós. Vamos examinar o que estava acontecendo naquela época quando Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus, durante 3 anos e meio, caminhou por ali, fez os maiores milagres espetaculares, que nunca ninguém viu, pregou sermões também de uma profundidade tremenda. Todos os sermões de Jesus, há livros e livros e livros e livros, falando sobre os seus sermões e sobre os seus milagres. A passagem de Jesus pela terra foi uma passagem espetacular, que não era para ninguém se recusar a se entregar para ele, a render-se à sua verdade. No entanto, os moradores de Jerusalém viraram as costas para Jesus, viraram as costas para Deus. Aí então ele diz: quantas vezes eu quis te abrigar embaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Quer dizer, quantas vezes Jesus o chamou para o arrependimento? Quantas vezes chamou para a salvação? Quantas vezes chamou para a santificação? Então o que acontece? Vamos para o ponto número 2. O ponto número 1 é o lamento e o choro. O ponto número 2 é Jesus chora pelas oportunidades que nós perdemos. Jesus lamenta as oportunidades que nós perdemos. Quando Jesus chora por Jerusalém, ele lamenta as oportunidades que os moradores de Jerusalém perderam de experimentar a graça de Deus, de experimentar a tão grande salvação, de experimentar a operação maravilhosa de Deus nas suas vidas. Então ele lamenta. Agora, Jesus chora as oportunidades que nós perdemos. E no nosso caso, como cristãos, ele chora as oportunidades que nós perdemos como cristãos. Pensemos na oportunidade que ele nos concede de orar. Quando nós nos ajoelhamos e oramos, a Bíblia diz que nós temos acesso a esta graça. É um acesso que Deus permite, a graça de orar. Acesso que Deus permite a sua presença. A oração é uma colocação do homem, do ser humano, diante de Deus e diante da presença de Deus. E para que o homem pudesse ter acesso a esta graça tão especial e tão maravilhosa, Cristo deu a sua vida por nós. Desprezar tal oportunidade, tal bênção, faz Deus chorar, faz Deus lamentar. 2015 está indo embora, está terminando. Quantas vezes, quantas oportunidades de orar você perdeu em 2015? Quantas oportunidades você perdeu de conversar com Deus,
dialogar com Deus e crescer na oração, porque nós crescemos na oração. Você ouviu aqui o testemunho do nosso irmão Ari e viu como ele aprendeu a orar. Ele aprendeu a orar ouvindo os irmãos orar e participando das reuniões de oração e vendo como os irmãos oravam. Mas quando ele próprio começa a orar, ele também vai crescendo pessoalmente, porque é um crescer no relacionamento com Deus. É um crescer. Se eu pudesse, o tempo não permite, também não convém. Se eu pudesse, eu contaria para os irmãos todas as experiências que eu tenho tido na oração. Este ano de 2015, Deus revolucionou a minha vida na questão da oração. Revolucionou. Em 2015, pela graça de Deus, por 2 vezes, 2 dias, eu cheguei a orar 4 horas. Eu não estou contando vantagem. Eu conto por alegria. Porque é uma alegria estar aos pés do Senhor. E quando eu oro, o Senhor me dá alegria. E quanto mais eu oro, mais vontade eu tenho de orar. Mas Deus também chorou por mim em 2015, porque apesar de eu estar me envolvendo com oração, certamente eu perdi muitas oportunidades para orar. Então, se o Senhor falou para os moradores de Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar? O Senhor falar com você ou comigo, quantas vezes eu quis ouvir a tua voz? Quantas vezes eu quis recolher as tuas lágrimas? Quantas vezes eu quis te consolar? Quantas vezes eu quis te animar? Quantas oportunidades perdidas? E de meditar na palavra, ler um versículo, 2, 3 e remoê-los, pensar neles. Quantas oportunidades perdidas em 2015, quantas pregações perdidas, quantas vezes Deus te deu oportunidade de você ajudar uma pessoa, quantas vezes Deus te deu oportunidade de você falar da palavra a outras pessoas, quantas vezes Jesus chorou em 2015. Quantas vezes Jesus chorou por mim e por você? Quantas vezes em 2015 nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? O primeiro ponto foi lamento e choro. O segundo ponto foi Jesus chora por nós porque nós perdemos oportunidades. Mas Jesus chora por nós, é o terceiro ponto, porque ao perder oportunidades, nós perdemos bênçãos. Se perdendo oportunidades, nós perdemos bênçãos, é como se nós desprezássemos aquilo que Deus está oferecendo para nós. Porque as oportunidades é Deus que oferece. Cada oportunidade é um chamado divino, eloquente e poderoso. Cada oportunidade é um abraço que Deus quer nos dar. Cada oportunidade é algo que Deus quer nos confidenciar. Você conhece o mundo terreno. Você conhece muito bem a casa onde vive, a rua, o carro onde você anda, os amigos, o trabalho. Mas o que você conhece do mundo espiritual? O que você sabe das coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e que Deus tem preparado para aqueles que o temem? O que você sabe?
Porque quando nós olhamos para esse texto, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, nós pensamos que isso é quimera, ou que isso é para outro, que isso vai ser no céu. Não, é agora, é já. Deus tem reservado para nós as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Quanto que você tem penetrado neste mundo espiritual? Quanto que você tem entrado dentro dos céus? Ou você pensa que porque nós estamos aqui nesta terra, nós não podemos adentrar aos céus através da comunhão que temos com o Deus vivo, ou seu Deus não é vivo? Se temos um Deus vivo, a nossa comunhão é uma comunhão viva e poderosa, é um contato do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, que faz nos vibrar de entusiasmo, amor e adoração. Quanto que você conhece deste mundo espiritual que Deus coloca diante de você, dos céus, que Deus abre para doravante? Será que isso é uma mentira? Doravante vereis os céus abertos. Tenho estendido a minha mão, tenho procurado abraçá-los, tenho chamado, tenho procurado abrigá-los embaixo das minhas asas. Oportunidades, e cada oportunidade que você perde é uma bênção maravilhosa que você perde, porque é um crescer no seu conhecimento de Deus, é um fortificar-se na fé, é um se aprofundar na santidade divina, na beleza da santidade de Deus. Quantas bênçãos perdidas, e Deus chora. Deus chora pelas oportunidades que nós perdemos, porque são bênçãos. Há até da nossa parte uma parte de desprezo e de desdém, porque estamos tão presos às coisas materiais, triviais e corriqueiras, que não conseguimos ver o eterno. Não conseguimos. Bem, o primeiro ponto foi lamento e choro. O segundo ponto, Jesus chora as oportunidades que nós perdemos. O terceiro, Jesus chora as oportunidades que nós perdemos, porque são bênçãos que nós perdemos. Mas agora nós vamos para o quarto ponto. Jesus chora as oportunidades que nós perdemos, porque cada oportunidade que nós perdemos é um juízo que nós trazemos sobre nós. Cada oportunidade que nós perdemos é um juízo que nós trazemos sobre nós. Porque Jerusalém e os moradores de Jerusalém desprezaram a oportunidade, não aceitaram o convite de Deus. Veio uma sentença terrível sobre os moradores de Jerusalém: a vossa casa vai ficar deserta, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os juízos que vêm sobre nós são juízos não da monta daquele que caiu sobre Jerusalém, mas são juízos bastante significativos. Eu não gostaria de discorrer sobre eles, sobre esses juízos que vêm, mas ele vem. E a palavra de Deus é farta em falar sobre isso. A palavra de Deus fala que a igreja é julgada aqui nesta terra
para não ser julgada com o mundo. A palavra de Deus é clara. Nós cristãos estamos acostumados a ignorar os juízos de Deus, achar que eles não existem e achar que eles não acontecem. E muitas vezes eles acontecem conosco e nós não percebemos que são juízos de Deus. Nós pensamos que é tudo menos juízos de Deus. Mas quando nós desprezamos as oportunidades que Deus dá, porque nós estamos desprezando a mão de Deus estendida, apesar de tudo que Ele fez. Há um agravante. Há um agravante muito sério. Porque depois de tudo que Ele fez, nós continuamos a desprezar. Porque Ele nos chama para a santificação, chama para a pureza, chama para o crescimento espiritual, chama para a palavra, chama para a obediência. Deus chama você às 24 horas do dia. Ele chama, Ele fala, e Ele tem ciúmes de você. Eu creio que você entendeu o recado. Eu não preciso falar muito, porque cada um de nós, se persistirmos em desprezar as oportunidades de Deus, vai sentir na pele, se não é que já está sentindo, os juízos de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não vou discorrer muito sobre esse tema, porque cada um de nós vai sentir na pele, se é que não já está sentindo o juízo de Deus. Bem, mas que pastor, que mensagem você escolheu no dia para a virada do ano? Sim, para a virada do ano. Mas o ano vai virar. 2015 vai ficar para trás. 2016 vai começar. E o termo que as pessoas usam para essa mudança do ano 2015 para o 2016 é virada. Virada. Você pode passar por uma virada nesta noite. Assim como o ano vai virar, você também pode virar a sua página das oportunidades perdidas e dizer para Deus: Senhor, eu não vou perder oportunidade nenhuma em 2016. Eu acho muito interessante aquilo que aconteceu com Elias no Monte Carmelo. Elias enfrenta lá os profetas de Baal e desafia: vamos ver quem é Deus. Vamos ver quem é o Senhor. E o profeta de Baal fazem lá o holocausto e gritam e choram, não acontece nada. Mas quando Elias ora, o fogo do céu cai e consome o holocausto. Então todo o povo grita numa só voz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nesta hora de virada, porque esta pode ser a hora da virada, é hora do seu coração dizer para o Senhor: Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e ninguém mais. Se há bezerros de ouro na minha vida, eu quero destruir. Se há ídolos na minha vida, se há coisas na minha vida que estão impedindo a minha comunhão contigo, uma maior aproximação de ti, um maior vivenciar da tua glória, porque ao homem mortal, salvo por Cristo, Deus lhe oferece
oferece a oportunidade neste tempo presente de vivenciar a sua glória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fora tudo aquilo que impede a minha comunhão com Ele, fora tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo, fora o tempo desperdiçado em coisas fúteis que só destroem a minha vida e me fazem andar para trás e trazem juízo sobre mim. Fora, só o Senhor é Deus. Mas há outro texto também, muito lindo, quando acontece a virada de Israel. Israel teve uma virada. Israel teve uma restauração maravilhosa. E quando Israel teve uma restauração, Israel disse assim: nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, quando o Senhor fez uma virada na nossa vida, nós ficamos como quem sonha. Então o nosso coração se encheu de júbilo e a nossa boca se abriu em louvores. Aleluia! E o salmista continua: manda, Senhor, manda, restaura a nossa sorte, vem com poder sobre nós, como as torrentes do Neguev. O Neguev era uma região deserta, uma cercada de altas montanhas, e lá nos picos das montanhas se acumulava um gelo, porque nos picos das montanhas é frio, gelo se acumulava lá, e quando havia muito gelo, aquele gelo se transformava em rios e caíam como torrentes e vinham para os vales, e aqueles vales secos se tornavam em vales férteis. O Senhor vai mudar a sua sorte nesta noite. Esta noite é o ano da sua virada, é o dia da sua virada esta noite, e as torrentes do Neguev vão vir sobre a sua vida. Toma posse desta bênção. Toma posse. Há uma igreja abençoada, a igreja de Tessalônica. E para essa igreja de Tessalônica, Paulo disse: vocês são minha alegria, vocês são minha esperança, vocês são minha coroa de glória. Já tive a oportunidade de ministrar sobre esta mensagem. Uma palavra que o Senhor me deu, por ser do Senhor, não minha, uma palavra muito linda que o Senhor deu. Então Paulo falou para os Tessalonicenses: vocês são a alegria, a minha alegria. E Paulo estava interpretando o Espírito Santo de Deus, que estava dizendo para os Tessalonicenses: vocês são a minha alegria. E logo no começo Paulo fala que os Tessalonicenses foram exemplo para toda a Macedônia e a Acaia. Mas Paulo frisa que eles se converteram dos ídolos para Deus. Cada vez que nós perdemos uma oportunidade, nós levantamos um ídolo ali. E cada vez que nós destronamos esses ídolos, nós nos convertemos dos ídolos, e no lugar de Deus chorar por nós, Deus se alegra por nós. Em vez de ser o choro de Deus, seja a partir de hoje o sorriso de Deus e a alegria de Deus. Porque assim como Ele chora, Ele também se alegra. Nesta noite lhes é oferecida a oportunidade de escolher ser o choro, o lamento, ou ser a alegria de Deus. Nesta noite da virada,
nesta noite da virada. O Senhor tem me ensinado algo muito interessante. E Ele insiste sempre em falar isto comigo. Não é uma só vez que Ele fala comigo, várias vezes. Ele fala comigo que a operação dele é uma operação invisível. Ele é como o vento. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai. O reino de Deus é invisível. Eu tenho fé nisto, nesta palavra que o Senhor tem me dito. E por esta palavra que o Senhor tem me dito, eu posso agora ver a operação invisível de Deus atuando nos seus corações. E eu posso ver que muitos estão sendo curados, restaurados e abençoados pelo poder de Deus. Porque o Senhor disse que a sua palavra não voltará para Ele vazia, mas produzirá aquilo pela qual ela foi enviada. E esta palavra foi enviada nesta noite para você, para que esta noite seja a noite da sua virada. Deus opera de forma invisível. Pela fé eu posso ver pessoas até mesmo sendo curadas aqui nesta noite. O Senhor te cura e te cura agora. Você não precisa ver nada de extraordinário, nem sentir nada especial. Pela fé, aceite e seja curado agora em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Pela fé, pela operação invisível do Senhor, eu posso ver vidas se voltando para o Senhor, abraçando o Senhor e sendo abraçadas pelo Senhor agora. Porque a operação de Deus é uma operação quase imperceptível. Daqui a pouco, amanhã, quem sabe hoje, quem sabe à noite, você vai ver a operação da transformação e da bênção de Deus ocorrendo no seu interior. Não duvide. Crê somente. Não duvide. Mas crê e confia de todo o seu coração. Amém? Amém.